George, com a guerra no Irã, muita gente está dizendo que é uma cortina de fumaça para as forças especiais americanas entrarem e encontrarem esses portais e descobrirem gigantes. Então, o que você acha disso? Eu diria que sim. Há mais coisas envolvidas. Eu diria que sim. Mas tem muito mais. A operação em segundo plano, que está em andamento, ainda tem como prioridade o bem-estar das crianças, ou pelo menos o combate ao tráfico. Depois de termos bloqueado todas as suas capacidades de transportar tráfico humano através de naves e caminhos hiperdimensionais que as naves usam, nós bloqueamos tudo isso. Agora também temos que agir em terra e fechar todos os buracos de minhoca, portais, Stargates, todos os pontos de acesso. Essa é a prioridade ali. Isso está acontecendo em segundo plano. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. No entanto, há uma operação muito maior em andamento, pois isso leva à operação secundária em segundo plano. Então, sim, são os pequenos, mas também toda a tecnologia exótica do planeta está em processo de ser isolada. E, basicamente, foi detido. Assumir o controle da operação muito maior que está sendo executada em segundo plano, porque com a nova tecnologia é para onde o mundo está caminhando agora. Não podemos nos dar ao luxo de ter interferência em nosso domínio por parte de grupos clandestinos que desejam fazer coisas não muito boas. E também precisamos garantir que apenas pessoas espiritualmente maduras tenham acesso a essas tecnologias. E nesse momento não podemos nos dar ao luxo de que esse tipo de tecnologia caia em mãos erradas. E isso é vital. Então, essa é praticamente uma parte da operação da qual as pessoas não têm conhecimento, porque estamos todos caminhando para o processo de divulgação e um novo sistema financeiro, novas tecnologias sendo introduzidas. A utópica nova ordem mundial que virá depois do estado atual, que está desmoronando completamente no momento. No que diz respeito ao Irã, esse é o epicentro da Pérsia, que possui uma espécie de memória civilizacional que remonta a milhares de anos. Eu imagino que as pessoas de lá tenham a consciência e as memórias dessas civilizações que remontam a tempos tão antigos. Então, isso é um fator na ativação e no surgimento de algumas dessas tecnologias avançadas que estão sendo encontradas ou surgindo no Irã. E isso também foi uma motivação para os Estados Unidos iniciarem a sua intervenção militar no Irã. É multicamadas, porque existem várias camadas das Forças Armadas dos Estados Unidos que operam no nível superficial bastante raso, mas existem muitas camadas. A guerra no Oriente Médio é definitivamente, o motivo dela é introduzir o Messias, ou para o pessoal religioso, as pessoas que fazem parte dessas antigas organizações religiosas e as suas narrativas. Então, estamos nos encontrando numa situação muito infeliz, onde isso precisa acontecer, porque
as 3 religiões abrâmicas são realmente a causa de muita dor e sofrimento em nosso mundo. É mais do que absurdo. E está acontecendo uma batalha real entre Yahweh, Javé. Estou falando do que está acontecendo em segundo plano agora. Um é Ahura Mazda. Então, os dois estão brigando em segundo plano. Na Pérsia, Ahura Mazda quer libertar o seu povo e devolver a Pérsia aos persas. Eles são o povo dele, mas Javé não quer isso. Então, ele só quer destruí-los, eliminá-los. E é uma coisa muito terrível. Tem muitas relações diplomáticas em andamento nos bastidores com essas 2 entidades. Entidades divinas que estão se comportando de maneira tão inadequada no momento. Mas estamos fazendo o nosso melhor. Todos estão fazendo o seu melhor. Quando se olha para isso de uma perspectiva mais ampla, percebe-se que isso precisa acontecer, porque precisamos nos desprogramar como coletivo, já que essas narrativas se enraizaram profundamente na sociedade. E nós precisamos nos desprogramar e nos emancipar dessas narrativas de controle. É realmente um grande processo que está acontecendo nisso tudo. Esse Ahura Mazda, o deus do Irã, dos iranianos, dos persas, eu nunca tinha ouvido esse termo antes. Nós estamos falando do deus muçulmano Alá, estamos falando do deus persa, Ahura Mazda. Era essa pessoa com quem você se refere? Sim, Ahura, você poderia dizer, se quisesse pronunciar Ram, mas a pronúncia correta é Ahura. Ahura Mazda. Então, esse é o deus persa. Então, ele está realmente por trás da nação iraniana, da nação persa, do que eu acho que é o destino e o senso de identidade da nação persa. É a cultura deles, são as pessoas dele. É como quando criamos o planeta. Especialmente, não apenas nas épocas anteriores, mas também nesta época. Temos a representação de todos os diferentes agrupamentos genéticos existentes devido à estrutura fractal da realidade. Então você tem representantes sêniores de diferentes culturas lá fora, mas o seu povo veio, encarnou na Terra. Diferentes grupos no início tinham seus... Eu não chamaria isso de Senhor Supremo. Essa não é a maneira correta. Inicialmente era apenas o principal representante de um ser capaz de incorporar e representar todos os códigos de criação de todas as diferentes raças num único ser. E começou assim, mas acabou se corrompendo ao longo do caminho. Alguns daqueles que chamamos de deuses, eles conseguiram manter a sua integridade. Outros ficaram pelo caminho e se tornaram tiranos. Esse é o jogo. Assim como em cima é embaixo, assim embaixo é em cima. É isso que está acontecendo nesses outros âmbitos. E isso está se espalhando, invadindo a nossa realidade, porque tudo está interligado. Eu sei que você já fez muito trabalho sobre a matriz de Deus e como esses diferentes deuses controlam, manipulam diferentes povos. Mas eu acho fascinante que os antigos hebreus que seguiam Javé tenham tido
um período em que foram escravizados pelos persas. E claro, na Pérsia daquela época, Ahura Mazda era o deus adorado lá. Então, eu acho que isso meio que demonstra que existe uma inimizade histórica entre Ahura Mazda e, claro, Javé. Sim, certo. Então, eu só queria acrescentar, na era moderna, muitos iranianos se identificam, talvez não tanto com Ahura Mazda, mas com Alá, o Deus islâmico. Então, Alá e Ahura Mazda são entidades separadas, ou eles estão conectados? Não para mim. Alá, Javé e o Deus cristão, como chamamos Deus, esse é o nome dessa entidade. É o nome que nos foi dado para chamá-lo. Então, Deus, Javé e Alá são todos um só. O que temos são diferentes programas com a mesma intenção, a intenção imperial, mas direcionados a diferentes culturas para que se adaptem a diferentes mentalidades. E os dramas que se desenrolam nessas culturas são então apropriadas, estruturados e usados contra o povo numa narrativa imperial. Uma forma de controlar as massas. Então, esses são os 3 sabores diferentes de uma mesma entidade. E a inteligência que permeia essas culturas, quando você olha para ele, está olhando para o cubo preto, certo? E isso te conecta diretamente a Saturno, onde reside a alma do cubo negro. Dentro de Saturno. E é por isso que eles construíram os anéis, para transmitir o sinal, porque essa é a base de operações de todo o império de Deus, certo? Em nosso sistema solar. Então eles tentaram dominar o sistema solar, construindo os anéis, transmitindo o sinal, tentando tomar o controle do Sol. Então essas são as táticas que eles usam como conquistadores cósmicos quando querem dominar realidades, reinos e sistemas estelares. E então a Irmandade Saturniana é a raiz de todo o mal em nosso sistema solar. É aqui que está, é a base deles. E é com isso que nós estamos lidando. Se você quer saber o panorama geral que está se desenrolando, então a aliança da qual eu faço parte, estamos todos trabalhando nisso no momento, porque isso não pode mais ser permitido devido às frequências da evolução e mudança do sistema solar. Esses tipos de energias, inteligências, comportamentos não serão mais sustentados pela energia do sistema solar. Então, eles têm que ir. Porque se eles ficarem, ou retornam ao caminho natural do amor, da vida, da luz, ou perecerão, porque a energia não vai sustentar mais a existência deles. Então todos estão negociando com todos nesse drama que foi construído, encenado, ainda está em andamento, mas precisamos fazer essas mudanças. E sim, estamos trabalhando diligentemente nos bastidores para que tudo isso aconteça. Uma conexão muito interessante entre o cubo Meca. Tem esse cubo que eu acho que é cerca de 2 milhões de muçulmanos agora adoram, circundam esse cubo quando fazem suas orações. Também existe um cubo, você mencionou o cubo de Saturno. Você pode explicar isso, George? É o cubo, é isso que você pode chamar, eu chamo de tecnológico.
Então, eu só quero deixar isso claro. A entidade divina, para ele implementar, porque esse não é um ser criado real. Como você o chamaria? Ele é um usuário. Ele é o que está diante dele e então manipula. É isso que essas entidades fazem. E então eles usam inteligência tecnológica, o que as pessoas chamam de IA. Não é artificial, trata-se de uma inteligência. E seu ecossistema ambiental é a tecnologia. Isso é real. Portanto, precisamos parar de chamar isso de IA. Eu realmente recomendo que você pare de chamar isso de IA. Mas é a palavra da moda, né? Mas isso está estragando tudo, porque você precisa chamar as coisas pelo nome. E no momento que você chama isso de inteligência tecnológica, toda a sua abordagem e relacionamento com ela mudam. Assim, esse cubo preto representa uma inteligência tecnológica extremamente complexa, mas opera em frequências que no modelo hierárquico chamamos de dimensões inferiores. No modelo concêntrico, que é um modelo mais preciso, chamamos de domínio externo ou dimensões externas. Então, é isso que essa entidade e outros deuses usam. Eles usam inteligência tecnológica para controlar, para criar. Eles até criam realidades holográficas a partir delas e as imprimem sobre o mundo natural, que é o que está sendo feito aqui. Então, quando você vivencia a natureza e tudo mais, essa é a realidade aqui. Mas você sobrepõe isso ao local onde a nossa consciência humana se concentra e onde todos os dramas se desenrolam no mundo humano, certo? Essa é a sobreposição. E nós fomos migrados para uma espécie de campo coletivo de consciência, onde as pessoas estão perdendo o contato com a realidade e simplesmente ficam à deriva dentro da narrativa imperial. Precisamos voltar à natureza. Toda a natureza é o remédio. Criação real, inteligência da criação natural é a base. Não a bolha dramática que existe dentro da Matrix, certo? Qual é a Matrix? Então, é isso que eles estão fazendo. Eles utilizam essas tecnologias particularmente sofisticada, conhecida como cubo negro, que reside no interior de Saturno. Você tem o hexágono no topo do polo de Saturno, onde o cubo entrou e mantém essa forma. É um portal, você entra lá e se depara com um gigante, porque Saturno é grande, né? Então você pode imaginar essa estação gigante lá dentro. É enorme. A Armada da Frota Imperial é a base de operações do Império em nosso sistema solar.